Bom, gente, vamos continuar aqui. A gente falar sobre os nossos eritrócitos, tá? Continuando o estudo da série vermelha, a gente vai ver agora os reticulócitos. Os reticulócitos são eritrócitos que são recém-liberados da medula óssea. Ele serve para verificar a produção de forma indireta dos glóbulos vermelhos na medula óssea. O resultado é em porcentagem. O número normal de eritrócitos, você pode ver que eles são um pouco maiores do que as hemácias, está vendo? O número normal de eritrócitos está entre 1 a 1,5%. Mais do que isso, significa que está havendo uma superprodução de glóbulos vermelhos. Pode ser indicativo de um processo pós-traumático, onde a pessoa perde muito sangue. Tá? Então, a gente vê isso ocorrendo no sangue. Quando se desconfia da produção elevada de eritrócitos, a gente não consegue fazer essa coloração com a coloração normal de lâmina de hematologia, que é a coloração Meigron-Hall de Ginsa. A gente precisa fazer uma coloração especial, específica para eritrócitos, que é azul de cresil brilhante. Com essa coloração a gente consegue ver os pontinhos de RNA, né? Fragmentos de RNA residual dentro do eritrócito, tá? Bom, agora a gente vai entrar nas variações morfológicas da série vermelha. As variações morfológicas, elas são chamadas do nome genérico de poiquilocitose. É um termo genérico usado para descrever que a forma da hemácia não está normal, tá? Geralmente, essa poiquilocitose é associada com anemias graves. Aqui a gente vê uma hemácia em formato de alvo, uma hemácia em formato de foice, tem uma hemácia aqui em formato de boca, tá vendo? Essa parte aqui é formatinho de boca aqui, ó. Então, são anomalias, são deformidades na forma da hemácia. Muitos poiquilócitos, ou seja, eritrócitos com formas anormais, eles vão ter nomes baseados em suas características morfológicas individuais. Por exemplo, esse aqui é hemácia em forma de alvo. Outros não vão possuir nomes porque são tão diferentes, são tão anormais, não tem uma característica que o defina, que vai ser chamado da forma genérica mesmo de poiquilócito, tá? Então, dependendo da forma do poiquilócito, ele vai ter um nome especial. Aqui a gente tem o número 2 aqui em forma de foice também. O número 3 em forma de boca. Aqui o número 4, o número 1 em forma de alvo. Tem vários tipos aqui. Os leptócitos, ou células em forma de alvo, são caracterizados por um ponto corado no centro do eritrócito envolvido por um halo mais claro. Eles são encontrados em hemoglobinopatias do tipo anemia falciforme, em talassemias, que é aquela anemia do Mediterrâneo, hepatopatias, ou em pacientes que foram esplenectomizados, que tiraram o baço. Espleno de baço, tá? Tomizado foi retirado, então eles tiveram o baço retirado. Aqui no esfregaço comum, a gente vai ver essa forma, e aqui uma célula visualizada ao microscópio eletrônico de varredura. A gente vai ver em 3D, tá? A forma das hemácias em forma de alvo, ok? Bom, esferócitos. Na aula passada, a gente viu que os esferócitos, eles ocorrem também a nível fisiológico, ou seja, as hemácias nascem, crescem, não se reproduzem e morrem, tá? É a fisiologia normal das hemácias. Conforme ela vai envelhecendo, vai perdendo sua membrana que define a sua forma, e com a perda dessa membrana, ela vai se tornando redondinha. Isso é um indicativo para o baço que aquela hemácia precisa ser destruída, que ela já está velha, que ela já cumpriu a função dela. Então, ela tem a sua biconcavidade reduzida. Quando eles são visualizados no microscópio, a gente vai ver que não tem aquela zona central clara, está bem redondinho, está menor, está mais denso, e aqui, ó, diâmetro reduzido. Tá? Só que existe também
os esferócitos não só a nível fisiológico, mas a nível patológico também. Quando são a níveis patológicos, são defeitos genéticos nas proteínas da membrana. As proteínas da membrana não estão se formando direito. Então, em algumas anemias hemolíticas autoimunes, a gente vai ver esses esferócitos lá. E qual é o grande problema desses esferócitos nessas células, tá? Nesse sangue? É que o baço não vai entender que aquele esferócito está ali por causa de um defeito genético na membrana. Ele vai entender que a célula está velha e precisa ser destruída. Ou seja, ele vai começar a destruir todas as hemácias que passarem por ali, que estiverem naquela forma redondinha. Imagina todas as hemácias do sangue sendo destruídas. A gente tem uma anemia por destruição das hemácias feita pelo próprio organismo. A doença hemolítica do recém-nascido também é essa, é uma outra, e uma deficiência na enzima piruvatoquinase. Tá? Então, imagina uma situação dessa. A pessoa vai ter sempre uma deficiência de eritrócitos por causa dessa anemia. Tá? Vamos continuar aqui. Ó, aí a gente está vendo os esferócitos. Tá? Eles aqui, ó. Tá vendo? Redondinho, diminuição, mais densos, sem o halo central, porque são redondinhos, tá? Aqui também, aqui também, aqui também. Tem tanto que dá para desconfiar sim de uma anemia. Não dá para dizer que isso aqui é uma situação normal, uma situação fisiológica, tá? Bom, eliptócitos e ovalócitos são formas ovaladas ou eliptocíticas das hemácias. As causas dessa alteração são defeitos genéticos nas proteínas do citoesqueleto da célula. Aí já não está mais falando da membrana, aí é do citoesqueleto. Tá? Quando for da membrana, a gente vai ver ele pequenininho, em forma redonda. Quando for do citoesqueleto, a gente vai ver ela ovalada, tipo essa aqui. Tá? Ó, essa aqui também. Na eliptocitose hereditária, ou seja, passa de pai para filho, praticamente todas as hemácias vão dessa forma. A gente vai ver no esfregaço todas as hemácias com a mesma forma, com os eliptocíticos, né, os eliptócitos. E pode ser encontrada também em pequena quantidade de eliptócitos nas talassemias, de novo, anemia ferropriva, anemia megaloblástica, tá? Mas vai ter mais quando forem doenças hereditárias, quando essas alterações forem genéticas, tá? Olha aqui, ó. Um esfregaço praticamente todo formado de hemácias elípticas, os eliptócitos. Tá? Praticamente todo ele não tem a forma redondinha, tem a forma elíptica. Ok? E dá para ver aqui o halo central, ou seja, ela não está de lado, ela está bem de frente. Entendeu? O halo central aqui, ó, bem ovalzinha. Tá? E essa pessoa, ao que tudo indica, né, ela tem uma hereditariedade. Esse defeito aqui é no citoesqueleto da célula que dá a ela essa deformidade. Tá? Vamos lembrar lá de biologia celular, o que é citoesqueleto, define a forma da célula. Tá? Então, é isso aí. Acantócito vai ser caracterizado pela presença de 2 a 20 poucos espículos, né? Alguns espículos ao redor dos eritrócitos. Vai estar presente, né, nas hepatopatias, ou quando a função do baço for diminuída ou ele mesmo for retirado, na esplenectomia. Também existem, por causa de anemias, de doenças hepáticas, mielodisplasias e deficiência de vitaminas, principalmente a vitamina E. Olha aqui, ó, um acantócito. Tá vendo? São poucos halos, poucos espículos, tá? E é uma deformidade da massa aqui, ó, aqui também. Tá? Aí ela vai aparecer dessa formação aqui, ó.
Então, doenças hepáticas, hepatopatias, né? Doenças hepáticas, disfunção do baço, mielodisplasia, disfunção de vitaminas, tá? Causa a hemácia nesse formato aqui. A gente chama de acantócito, que é diferente dos equinócitos, ou hemácias crenadas. Os equinócitos ou hemácias crenadas, eu tenho de 10 a 30 espículas que são regulares, ó. Olha só quantas espículas eu tenho aqui em volta dela. Tá vendo? Em volta do corpo todo da hemácia. É uma deficiência de ATP, adenosina trifosfato, deficiência energética. Também pode ser causado por uma diminuição do cálcio intracelular, insuficiência renal e hepática, e também grandes queimados vão ter essa forma, né, hemácias crenadas, tá? Então, acantócito são algumas, equinócitos são um montão, tá? Drepanócitos, os drepanócitos, ou também chamados de células em foice, eles são alongados, com formas semelhantes à foice, gente. Isso aqui é muito comum. Anemia falciforme, é bem característico da anemia falciforme. Células em forma de foice. A gente nem chama muito de drepanócitos, não. A gente chama mesmo de células em foice. Mas associa o nome drepanócitos com células em foice. Não sei como vai fazer essa associação, mas associa. Aqui eu tenho também os leptócitos, as células em alvo. Olha só que bonitinho. Aqui, ó, os estamatócitos, células em formato de boca. Entende? Então, tá bem legal essa lâmina aqui. A pessoa deve estar muito ruim no hospital, gente. Essa pessoa deve estar muito ruim, mas está muito legal essa lâmina. Aqui no microscopia eletrônica de varredura, ela fica assim, ó. Esquizócitos, são esquisitos, tá? Tem formato esquisito. São eritrócitos fragmentados. Aí, assim, não é bem uma célula, é um fragmento de célula, um fragmento de hemácia. São irregulares, são contraídos de forma irregular, como se fossem mordidos. Bota esses mordidos aqui entre aspas, tá? Isso acontece quando tem trauma mecânico sobre o eritrócito causado por válvulas cardíacas artificiais. As pessoas que fazem transplante de válvulas cardíacas, da válvula mitral, da válvula tricúspide ou mitral, essas válvulas são artificiais, né, são produzidas pelo homem, então quando fecham podem quebrar os eritrócitos, podem bater nesses eritrócitos e causar lesões nele. Se a fragmentação for significativa, o paciente vai apresentar manifestações clínicas da anemia hemolítica, disfunção renal, porque as células que forem quebradas vão colocar excesso de ferro para dentro da corrente sanguínea, que vai prejudicar a função renal. Tá? Também vai aparecer em condições clínicas como coagulação intravascular disseminada, o CVID, púrpura trombocitopênica trombótica, o PTT, e também síndrome hemolítica urêmica. São doenças que podem aparecer os esquizócitos. Olha aqui a forma deles. Ó, tá vendo? São bem irregulares, ó. Tá vendo? Não tem uma forma específica, tá? Ok? Aqui a gente tem os drepanócitos. Drepanócitos não. Drepanócitos é células em foice. Os equinócitos. Aqui, ó. Os equinócitos aqui. Tá? Provavelmente essa pessoa tem algum tipo de anemia mesmo. Porque aqui, ó, esferócito junto. Entendeu? As hemácias são bem irregulares. Os estomatócitos, galera, outro nome esquisito, gente. Eu falei que a aula ia ser pesada, não falei? Pois é. São eritrócitos com um halo central semelhante a uma boca de peixe. O termo estoma significa boca. Podem ocorrer de forma esporádica em indivíduos normais, sendo uma distensão sanguínea, tá? Mas quando tem numerosas células em formato de boca,
Já não é mais uma situação funcional, não é uma situação fisiológica, já é para uma situação patológica. Acontece quando tem abuso de álcool e uma hepatopatia alcoólica. É uma disfunção do fígado. Os hematócitos também estão presentes nas esmatocitoses hereditárias, ou seja, de pai para filho, que são doenças hereditárias da membrana do glóbulo vermelho. Tá? Então, ou vai ser em função de uma doença provocada por consumo excesso de abuso, né, de álcool, ou por uma doença hereditária. Elas ficam desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Parece uma fichinha no meio da hemácia. Não dá para dizer que é uma ocorrência, vamos dizer assim, em pouco número, né? Pontual. Porque olha o número de quantidade de hemácias nessa lâmina aqui com esse formato. Dacriócitos. Dacriócitos, agora a gente está vendo ele em forma de gota ou lágrima. É uma deformação que ocorre quando as células passam nas fenestrações entre cordões, entre os sinos medulares do baço. Então, elas têm um estiramento além dos limites da elasticidade. É muito comum na mielofibrose. E quando está tendo uma fibra, um excesso, né, da hematopoese extramedular. O baço vai produzir células sanguíneas devido à hiposcelularidade da medula óssea. Também é encontrado nas talassemias, anemias hemolíticas e em pacientes que não têm o baço, foram esplenectomizados. Tá? Então, quando está passando em fenestrações, que podem ser do baço ou não, elas vão sofrer esse estiramento da célula. Tá? A hematopoese extramedular, tá? É quando acontece a produção de células sanguíneas fora da medula. Então, nesse caso, o baço está produzindo células devido à baixa quantidade, baixa capacidade da medula óssea de produzir as células do sangue. Então, o baço está assumindo essa função, ok? Só que, quando a gente tem também uma falta do baço, que é o órgão que faz o cemitério, né, que é o órgão que faz o sepultamento das hemácias e destruição das hemácias, o fígado assume essa função também de fazer esse sepultamento. Então, vai acontecer da mesma forma, vai passar por locais que não tinha que estar passando e acontece o estiramento dessas células, tá bom? Olha aqui, ó, formato de gota, tá vendo? A célula foi estirada. Eu, particularmente, nunca vi uma lâmina com esse tipo de célula, não, mas deve ser muito legal encontrar. Bom, então vamos fazer um resuminho aqui das formas anormais das hemácias, tá? Os acantócitos com algumas espículazinhas, os leptócitos em forma de alvo, os dacriócitos em forma de lágrima, os esquizócitos, que são aquelas restos, né, hemácias mordidas, hemácias partidas, drepanócitos em forma de foice, eliptócitos ou ovalócitos em formas ovais, equinócitos, várias dessas espículazinhas em torno das hemácias, esferócitos, elas redondinhas, estomatócitos não saiu aqui, mas em forma de boquinha, tá? Boquinha de peixe. Esse núcleo aqui dela, essa parte mais clarinha, tá bem retangularzinho, em forma de boquinha mesmo. Bom, vamos dar uma paradinha por aqui, depois a gente volta, tá? Vamos respirar um pouquinho.